Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política. Eu sou Erivaldo Carvalho e você está na TV Otimista, que recebe Edilberto Pontes. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa. Presidente, na abertura do programa, eu lembro que a gente até viu a gente falando da transparência da gestão pública, do controle externo. E o Instituto Rui Barbosa, ele se posiciona, como o senhor falou no início do programa, como um farol nesse sentido. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, na prática, o que é controle externo? Controle externo é aquela história de que alguém de fora, que não foi nomeado pelo governador, pelo prefeito, né? Alguém fora daquela estrutura vai verificar as contas, ou pode verificar as contas, pode fazer auditoria, pode... examinar, né? Então, a ideia é exatamente essa ideia de controle, como o nome diz, né? De alguém que não integra a intimidade. Um olhar independente. Um olhar independente, um olhar de fora, um olhar que alguém que não é subordinado, que não tem nenhuma relação de hierarquia com o fiscalizado, né? Então, essa é a ideia. A ideia é realmente aquele que você falou de checks and balances, né, de pesos e contrapesos, é um dos elementos do sistema de pesos e contrapesos brasileiro. Certo. E só explicando como é que funciona o processo, as contas do governador, do governo, dos prefeitos, dos presidentes de Câmara, vão para o tribunal, ele julga e depois devolve para a Assembleia, para as câmaras. Explica um pouco esse processo para o nosso telespectador entender. Você tem, na verdade, várias coisas, né, envolvidas. A atuação do tribunal ela é múltipla. Tem desde o parecer prévio, que ele faz para as contas do governador e para as dos prefeitos, que, na verdade, aí ele está olhando a macro gestão. Se ele atingiu, por exemplo, se ele gastou os 25% de educação, o mínimo, né, se ele gastou o mínimo de saúde, se ele atingiu os limites de responsabilidade fiscal. Aí o Tribunal de Contas faz apenas um parecer que ele manda para a Assembleia Legislativa ou para as câmaras municipais. Nas câmaras municipais, para o parecer do tribunal não prevalecer, é preciso 2/3 da Câmara de Vereadores, dos vereadores. Na Assembleia, não. No governo estadual, não. Maioria simples. Certo. Mas e aí, como eu estou falando, são apenas a macrogestão, são os grandes os índices, né, cumprimento das leis mais importantes. Às vezes algum alerta, etc. Aí o tribunal faz alerta, faz ressalvas, esse tipo de coisa. Mas agora do gestor, aquele ordenador de despesa, né, o secretário que ordena a despesa, que faz pagamentos e tudo mais, que assina contratos e tudo mais, aí o tribunal julga as contas. Certo. Então ele julga, diz que é regular, é irregular, ele aplica sanções, aplica multa. E ele também faz... Essa é uma atuação assim, de julgador, né, de tribunal. Aí quando ele é realmente um tribunal. Mas além de tribunal, ele é um órgão assim, de fiscalização. Isso é uma atuação muito importante, principalmente nessa área de prevenção, né, que hoje se fala tanto. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, ele pode fazer e faz isso todo o tempo, uma inspeção, uma auditoria. Isso em loco, vai ao município. Hoje se usam muitos sistemas, né? Como tem sistemas hoje informatizados, o tribunal muitas vezes não precisa ir ao município ou à secretaria e ele está olhando os sistemas todos e fazendo cruzamentos de banco de dados e tudo mais. Mas, além de tudo, ele vai também em loco. Tem um SIM, né, que é o chamado Sistema de Informação Municipal. Isso, e no âmbito estadual é o Ágora, um sistema que é de prestação de contas dos estados. E agora a gente tem um sistema novo, que é o ETCE, que está sendo lançado agora, que o tribunal já começou com o ETCE também, que vai ser muito importante. Mas, enfim, a gente faz, então, fiscalizações em loco também, auditorias. E nessa área aí, Erivaldo, é interessante, porque aqui o tribunal pode atuar como prevenção, fazendo alertas. Olha, está errado a forma que vocês estão fazendo o controle. Isso vai dar problema, né? Isso vai dar problema. Corrijam isso. Não precisa nem multar, não. Inclusive, a gente adotou essa prática, porque antes, como é que acontecia? Os auditores do tribunal iam lá na Câmara Municipal ou na Secretaria do Município ou do Estado, faziam auditoria, faziam inspeção, botavam o relatório embaixo do braço, computador, saíam. Agora não. Agora é obrigado. Ao final da auditoria, eles se reuniam com gestores principais, gestores interessados. Para dar ali uma devolutiva, né? Uma devolutiva, olha, encontramos isso, aquilo, outro. Isso é importante. E o gestor já pode dizer, eu vou corrigir isso, eu corrigir. Então, não vai ter multa, não vai ter... Ele tem a oportunidade de corrigir, não é? É aquele papel pedagógico. Exatamente, porque como a lei, às vezes o gestor nem sabia que a lei mudou, né? Nem sabia que aquele procedimento tem uma decisão nova do tribunal que recomenda que se faça assim, se faça assado, né?
Então, Às vezes pegou um vício anterior. Pegou um vício anterior, exatamente. O gestor nem sempre é tão preparado assim. Então, é uma maneira do Tribunal de Contas dialogar com o gestor e dar um feedback. Naquela história, ele não está ali para multar. Multar, ele faz, às vezes, porque não tem jeito. Às vezes, em último caso. Em último caso. Ele quer que as coisas funcionem bem, né? Exatamente. Agora, presidente, o cidadão, né, que é, ao final das contas, né, o cliente, né, e ao mesmo tempo o provedor, né, de todo esse processo, né? Como é que ele faz para acompanhar? Precisando checar como está a conta de um prefeito, de um governador? É possível através de algum tipo de ferramenta que o Tribunal de Contas ou que o Instituto disponibiliza? Claro, claro. Primeiro, a Constituição colocou o cidadão como não poderia deixar de ser, né, como um ponto central. Assim. Protagonista. Protagonista com uma relação direta com o Tribunal de Contas. Está lá na Constituição. Diz assim, qualquer cidadão é parte legítima para fazer alguma denúncia ao Tribunal de Contas. Qualquer cidadão que quiser, lá no pequeno município, quiser fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas, ele pode fazer, autorizado pela Constituição. Não está pedindo favor a ninguém. Agora, o que o Tribunal de Contas exige, nesse caso, Erivaldo, é que não seja também, porque senão o tribunal ficaria igual aquela história da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros, que fica recebendo trote, né? E atrapalha muito a Polícia Militar, atrapalha muito o bombeiro. Então, por isso que o tribunal exige algumas coisas para essa denúncia. Que o cidadão coloque elementos mínimos, que não seja só uma fofoca. Ah, fofoca porque... A gente Principalmente porque tem um ambiente político isso, ali, né? Exatamente. Então, a gente não pode ficar lá, que somos poucos, como eu disse, somos 300 auditores, menos de 300, ficar lá abarrotado de fofoca, de picuinhas, de que acontece em cada lugar, em cada secretaria, em cada município e tal. Então tem que elementos mínimos. Olha, eu estou vendo aqui, tira a fotografia, mostra elementos mínimos que façam que o tribunal realmente se interesse por aquele assunto. Pode ser qualquer bobagem. Entendi. Mas ele tem essa relação direta. E depois a gente tem o nosso site. Nosso site lá tem uma ferramenta chamada Contexto. Qualquer decisão que foi tomada pelo tribunal, ele é tipo o Google, foi inspirado no Google. Ele tem a palavra, coloca qualquer palavra lá, o tribunal já... sobre o seu município, ele colocar só o nome do município dele, vai todas as decisões que o tribunal tomou sobre aquele município. Inclusive as minutas de licitação que eu já vi lá. Isso, exatamente, Então, enfim, o Instituto Rui Barbosa agora tem um grande portal também, a gente vai até aperfeiçoar isso agora, esse grande portal, informações sobre o Brasil, dados de vários estados, vários municípios brasileiros. Como é que encontra na internet, presidente? IRB conta. Se você botar no Google, você Instituto Rui Barbosa. IRB... Entra. Eu estou no Google, né? O site é IRB Contas. IRB Contas, né? Contas. IRB Contas. Mas se você colocar Instituto Rui Barbosa no Google, ele chega rapidamente lá. Certo. Então, enfim, essa tentativa, né? Esse esforço, essa dedicação a se conectar com o cidadão é constante, permanente. A gente faz isso o tempo todo. Entendi. Nem sempre estou dizendo que a gente tenha sucesso, né? Porque somos poucos, temos nossos problemas também e nossas dificuldades. Mas que há assim, é prioridade para a gente do Tribunal de Contas, Entendi. O senhor foi eleito presidente nos últimos dias. A gestão do senhor é bienal? São 2 anos? Na verdade, eu fui eleito, porque eu era vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, certo. Fui eleito presidente agora. Certo. Por 2 anos e posso ser reeleito por mais 2 anos. E na perspectiva, o que o senhor tem de planos, de novidade que marque a passagem do senhor pela presidência? Pois é, a primeira coisa que a gente quer fazer, além de manter as boas experiências, é criar um centro de estudos avançados. Até eu falei um pouco sobre isso, né? Criar um grupo, o primeiro produto seria um curso de estudos avançados, pensar os grandes temas nacionais com os líderes brasileiros desse tema. Mas não só isso. Esse núcleo de estudos avançados ser um verdadeiro think tank, um local a gente ter temas e distribuído por relatores, grandes temas que interessam ao Brasil e ao controle, né? Mas sempre aderentes à gestão pública, né? Aderentes à gestão pública, mas não necessariamente do controle. Podem ser temas mais abrangentes. Nos interessa de forma indireta. Por exemplo, o problema do desenvolvimento econômico. É um problema, claro, do controle externo? Não diretamente, né? Mas o desenvolvimento econômico interessa a todo mundo. Está no contexto geral. Está no contexto. O problema da distribuição de renda. Isso. É um problema do controle diretamente? Não, mas interessa a todos nós, né? Até para a gente participar do debate público. Então, esse é uma das ideias. Certo. Mas uma coisa também que a gente quer retomar, que tinha sido descontinuado, mas é fundamental, acho que é esse congresso de políticas públicas. Dialogar com especialistas do mundo inteiro, também é fundamental. Aproximar mais e mais o Instituto Rui Barbosa dos principais centros de pensamento do Brasil. Agora mesmo a gente fez um convênio com a Universidade de São Paulo, mas a gente quer aproximar o Instituto Rui Barbosa da Fundação Getúlio Vargas,
da Universidade de Brasília, das principais universidades brasileiras, até no Ceará também, se as pessoas se interessarem, a gente gostaria de aproximar dos centros mais dinâmicos aqui da Universidade Federal do Ceará. Quando eu estava na presidência do tribunal, a gente fez várias iniciativas para aproximar o TCE da Universidade Federal, por exemplo, do laboratório de asfalto deles, que é um negócio fantástico, eu tive a oportunidade de conhecer, fizemos uma parceria. Enfim, a gente tem uma parceria com a FUNCAP, a gente tem um cientista-chefe lá no TCE do Ceará, e que foi muito interessante essa experiência, tem sido, a gente criou um monitor fiscal, uma das coisas que a gente quer fazer também, a gente criou um monitor fiscal aqui no estado do Ceará, que tem funcionado muito bem. O que é, assim, qual é o perfil? O monitor fiscal? Sim. Exatamente, é interessante o monitor fiscal, que ele, quando eu assumi a presidência do tribunal, a gente pensava assim, gente, o presidente do Tribunal de Contas deve ser a pessoa mais bem informada do Estado, ou das mais bem informadas sobre as contas públicas, receita, despesa e tudo mais. Aí o que eu constatei? Gente, o tribunal é muito bem informado sobre o passado. Ele olha muito para o retrovisor. Mas nós precisamos, além de olhar para o retrovisor, nós precisamos olhar para frente também. Fazer alertas. Para o para-brisa, né? Exatamente. Né? A gente, em vez de olhar só para trás, né? Olhar também para frente, né? Claro. Isso. Então, a gente precisava disso. Então, não tinha. A gente criou, para isso, a gente criou o monitor fiscal, que é o que, basicamente o quê? Como é que estão as receitas do Estado do Ceará? Como é que tem se comportado? As despesas. Quais são os riscos? Olha, foi dado um aumento agora de salário para os servidores. Qual o impacto disso? Houve alguma lei, está sendo discutido no Congresso Nacional, determinada lei, ou alguma medida que foi adotada aqui no Estado, por exemplo, uma isenção fiscal nova, uma coisa desse tipo. Que impacto isso pode ter sobre a arrecadação, sobre a receita corrente líquida? Então é isso, é para fazer alertas, né, para fazer monitoramento, por isso que o nome é monitor fiscal. Então eu convido até as pessoas, aos seus telespectadores, a entrarem no site do tribunal e a examinarem lá o monitor fiscal. Tem várias notas muito bem feitas. Tem lá o nome em destaque. Monitor fiscal, está em destaque, exatamente. E tem várias notas muito bem feitas. A última foi feita agora, está com uma semana, que foi exatamente, estão querendo mudar a lei do ICMS, permitindo, né, que a redução de alíquotas. Qual o impacto disso sobre a arrecadação do Estado? Foi feita uma análise muito bem feita lá. Então, a gente quer, no âmbito do Instituto Rui Barbosa, Erivaldo, criar um monitor fiscal nacional. Hoje é para o Estado do Ceará. A gente quer criar um monitor fiscal para todos os estados. Porque os estados foram muito criticados, né? Muitos estados tiveram muitos problemas graves, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, vários estados. Graças a Deus o Ceará está bem equilibrado, mas muitos problemas. Então, a gente criar um monitor fiscal nacional alertando para problemas. Então, acho que vai ser uma boa contribuição que o Instituto Rui Barbosa vai dar. Nós vamos lançar um painel agora com dados de receita, de despesa, de dívida, de déficit para todos os estados brasileiros, municípios, e lançar esse monitor fiscal. Entendi. Lembrando, eu gostaria até que o senhor me ajudasse, que o Tribunal de Contas, ele atua com foco no orçamento do Estado e no orçamento municipal, porque existe o TCU que lida com o orçamento federal, né? Exatamente, assim? Exatamente. Apesar de haver legislação federal que pega todo mundo ali, né? Isso porque como o Instituto Rui Barbosa, ele alcança também o Tribunal de Contas da União, né? São 33 tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União faz parte dos 33, então é o nosso monitor fiscal que quer alcançar, inclusive, federal. Mas o federal hoje é mais ou menos já bem avaliado, é bem tratado, já tem várias instituições, tem instituição fiscal independente, por exemplo, que cuida do orçamento federal e tal, vai bem e tal, né? Agora, dos estados falta alguma instituição que faça isso, faça a consolidação dos estados, que faça esses alertas, que eu acho que vai ser uma contribuição importante, esse monitor fiscal nacional que o Instituto Rui Barbosa vai lançar em breve. Certo. Voltando aqui, a gente está indo para a reta final do programa, voltando aos livros. Quem tiver interesse em requisitar um livro, ter um livro, como é que faz, presidente? Pois é, esses livros do Instituto Rui Barbosa, eles ficam no site IRB Contas, né? Só colocar no Google, se encontra, mas é IRB Contas. Então lá, quem quiser, é gratuito, né? Você pode baixar o PDF do livro. Agora, quem quiser adquirir, aí você pode adquirir o livro na Amazon, tem para vender todos esses livros na Amazon. Na versão física, né? Na versão física, na Amazon tem para vender. Entendi. Aí lá tem uma lista de títulos, não só esses. Isso, exatamente. Outros, né? É só colocar o nome lá, por exemplo, esse é a pandemia, os tribunais de contas e o futuro do controle. Como eu disse, no IRB Contas está lá de graça, né, o PDF, e pode comprar na Amazon. Agora o meu, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis, ele está, o físico, para vender no site da Amazon. Muito bem. O Tribunal de Contas, ele sai da pandemia, já está em formato híbrido, presencial, como é que está exatamente agora?
Tribunal de Contas do Ceará, não é? Isso, do Ceará. Mas o conselheiro Valdomiro Távora, o presidente, acho que ele conduziu muito bem esse processo, porque a gente teve realmente uma época que ficou em formato, né, ficou 100% em casa, pessoal, mas está voltando muito rapidamente. Assim que a pandemia, a gente, por exemplo, as nossas sessões já ainda estão híbridas, mas acho que só tem 1 ou 2 conselheiros que estão fazendo de casa, os demais estão já presentes. Agora aquela história, né, como essa Ômicron, né, ninguém esperava, né, de repente veio, então, se vier uma nova onda, a gente vai ter que novamente fechar, né? Entendi. Mas por hora a gente está funcionando a pleno vapor o tribunal. Entendi. Inclusive esse ano voltam as auditorias presenciais de novo, as inspeções. Legal. Presidente do IRB e conselheiro do TCE, muito obrigado, Edilberto Pontes, pela vinda, por compartilhar a sua experiência, a sua inteligência aqui conosco, tá certo? Volte outras vezes, o convite já está feito. A gente agradece mais uma vez as despedidas do senhor. Um prazer enorme, Erivaldo, muito obrigado pelo convite, e realmente sempre que tiver oportunidade que você me convidar, virei com muita satisfação para discutir esses temas, grandes temas nacionais, o controle externo, mas também a gestão pública, a importância da maior eficiência do setor público. Enfim, são tantos temas relevantes e que será um prazer discutir com vocês e com os seus telespectadores. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.